E aí, como é que você tá? Eu espero que você esteja de boas. Ó, hoje a gente mudou um pouquinho o cenário aqui. Tô em um quarto de hotel em Brasília. Minha esposa veio fazer um evento aqui, eu vim acompanhar ela. O som vai estar um pouquinho diferente porque eu troquei de celular e eu esqueci que esse microfone aqui, ó, ele não pega nesse celular, porque o USB-C ele era aquela entradinha antiga, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou gravar pelo microfone do MacBook para a gente não ficar sem vídeo, né? Eu queria falar hoje sobre a migração de carreira que eu fiz e falar um pouquinho sobre análise de mercado. Esse vídeo, como eu não tenho duas telas aqui para compartilhar, eu vou fazer um vídeo mais conversacional. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre migração de carreira e analisar um pouquinho o mercado, porque ontem o Lovable ele fez um evento que está durando esse final de semana inteiro e é muito interessante, porque veja bem, o Lovable ele disse que para fins de comparação entre qual o melhor modelo é um da Anthropic, o da OpenAI e outro que eu esqueci o nome nesse momento. Ele decidiu dar US$ 25.000 para quem fizesse em 48 horas um melhor, entre aspas, assim, de modo geral, um produto. O melhor produto para testar a comparação de qual modelo seria mais performático, digamos assim. De modo geral, era isso. Então eu fiquei pensando, caraca, eles estão dando aí, se a gente converter para real, R$ 100.000. R$ 100.000. Vou fazer uma conta básica aqui, R$ 100.000. Se ele colocar R$ 100.000 em 24 horas, 100 mil reais dividido por 48, na verdade, ó, ele dá R$ 2.083 por hora, certo? Imaginando que você vai trabalhar as 48 horas sem dormir para ganhar esse prêmio. Se você dormir, essa hora ela fica mais cara ainda. Então, fiquei pensando, caraca, R$ 100.000. Às vezes, R$ 100.000 não é o que a pessoa ganha num ano inteiro, ou 2 anos inteiros. 3 anos inteiros, a depender do salário. E eles estão dando só a fim de comparação. Você não precisa se inscrever em nada, não gastar R$ 1. Você ganhar R$ 100.000 para fazer um bom produto em 48 horas. Fiquei, caraca, mudou bastante. Por quê? Como eu venho lá da nutrição e quando eu migrei de carreira, as coisas que o mercado estava requisitando mais eram profissionais que eram multidisciplinares, profissionais mais generalistas, porque foi um pouco naquele tempo da pandemia que eu entrei de fato no mercado. Eles estavam querendo profissionais que fizessem muitas telas, que tivessem uma noção de produto, que fizesse pesquisa, que fizesse escrita, de modo que a pessoa que fosse aquele T-shaped professional, ele conseguisse se adaptar independente da realidade da empresa. Então, naquele tempo era muito requisitado isso. Hoje eu já vejo que existe uma grande necessidade de uma pessoa, de um designer que tenha muito entendimento de produtos, porque veja bem, vamos lá. Imagina que você ganha esse prêmio aqui, R$ 100.000. E aí você entra pro seu currículo lá que você ganhou a competição de 48 horas com um prêmio de US$ 25.000, porque você fez o melhor produto. Venhamos e convenhamos. Não necessariamente eu preciso saber que você sabe a regra do Double Diamond, eu não necessariamente precisa saber que você sabe fazer uma pesquisa, porque só o fato de você ganhar esse prêmio, de você ter ganhado essa competição entre milhares, talvez milhões de pessoas, mostra que você sabe alguma coisa sobre o produto, né? Então, o que eu venho percebendo desde a migração de carreira até o surgimento, assim, o boom da inteligência artificial e ultimamente, é que me parece que as coisas estão migrando, estão se acomodando mais para aquele profissional que tem conhecimento de produto. E aí, quando eu falo conhecimento de produto, o que é que significa isso? Por exemplo, vou novamente trazer o exemplo aqui do Logo, da competição do Logo. Se você ganha isso, mostrou que aquele seu produto ali, aquele seu projeto, ele foi melhor, segundo os avaliadores ali, que eu não sei quem são, foi melhor do que todos os outros milhares, as centenas de milhares de outros projetos. Então, quer dizer que você fez alguma coisa certa, correto? Então, vamos lá. Se você conseguiu esse destaque, se você não necessariamente, porque eles não fizeram distinção, né? Ah, tem que ter graduação e tal, não, nada. Não necessariamente você estudou a respeito daquilo. Você é um bom fazedor de produto, digamos assim. Você tem um feeling do business. Imagino eu que agora fica.
mais evidente a necessidade desse profissional para esse tipo de empresa, para empresas que estão surgindo, para empresas, para startups pequenas que estão começando a receber investimento, e investimento é um ponto muito importante disso daqui, mais à frente a gente chega lá, mas esse profissional, esse cara de produto, que ele tem um conhecimento não somente de design, de interfaces, de pesquisa, de writing, ele também sabe como pegar um produto e colocar dentro de uma empresa para que aquela empresa seja impulsionada através daquele produto. Então, beleza, Davi, como é que eu consigo fazer isso? Porque eu estudei o Double Diamond, eu estudei a pesquisa, todos esses conhecimentos, eles são extremamente necessários ainda assim, hoje em dia, e eu acho que eles nunca vão deixar de ser. A única diferença é que hoje, eu pelo menos a nível de startup, tá? Porque é sempre importante lembrar que para cada um, sei lá, a cada um profissional que está em uma Big Tech, a cada um designer que está em uma Big Tech, existe aí 100 designers que estão em startups pequenininhas, certo? Trabalhando só com um ou com dois só. Então, a gente fala para essa maioria, né? Para essa maioria. Todos esses conhecimentos, eles nunca vão deixar de ser úteis, mas imagina que agora o seu design ele está alinhado aos objetivos da empresa e, na minha opinião, sempre devia ser assim. Porém, em algum momento, durante esse período da minha carreira, eh, eu vi as pessoas falando pregando que o design de interface deveria fazer a interface com base no designer pesquisador e o designer de writing deveria escrever os textos que o designer de interface fez. Então, era aquele negócio totalmente separado que cada um fazia o seu trabalho e lá no final juntava para dar certo. Isso deixou de existir? Eu acredito que não. Mas é prevalente, isso permanece sendo a maioria hoje em dia? Acredito que não. Acredito que o designer que sim, consegue entender a necessidade do dono da empresa de criar um produto rápido, de entregar um produto rápido, mesmo que ele não seja o melhor dos cenários, para que ele saiba que a startup tem dinheiro finito, que uma hora o dinheiro acaba, que a maioria das startups acabam nos 2, 3 primeiros anos, que aquele design que ele quer que seja tão perfeito, ele não tem tempo suficiente, não tem tempo hábil e não tem financeiramente, não tem financiamento suficiente para aquilo, me parece que esses tipos de conhecimentos de negócio, eles estão cada vez mais recorrentes na cabeça do designer. Então, queria trazer essa reflexão. É uma coisa que, se você comentar isso lá no LinkedIn, a galera vai falar: ah, você está trazendo mais responsabilidade para o designer. E aí entram dois cases. O da Shopify, que recentemente falou que não existe mais UX designer, nem nada, é todo mundo designer. E beleza, ele simplificou. Eu acredito que isso é um bom caminho. Eu sempre me intitulei como designer. Quando alguém me pergunta, você faz o quê? Sou designer. Eu não falo, eu sou User Experience Designer. Aí o cara vai ficar assim, o que é isso? Não, eu sou designer. Simples. Aí a galera lá do Duolingo disse que não existe mais Product Designer nem UX Designer. É PX, Product Experience. Isso. Ou seja, novamente, as pessoas parece que estão se unindo. Não sei se o termo correto é esse, mas me parece que o mercado está mirando para o designer voltar ou então começar a ser aquele designer alinhado com o business, alinhado com a estratégia de negócio. Então, é isso. Como que você pode alcançar isso? Fazendo produtos, testando, conversando com pessoas de produto, conversando com donos de empresa, passando e entendendo as dores dele, para que o seu conhecimento de designer seja alinhado com as dores, para que você traga soluções de negócio. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos semana que vem com compartilhamento de tela e criação de produtos. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, deixe a opinião de vocês aqui. Até mais.